Essa é a história de uma mulher, de uma mãe principalmente, que acreditou firmemente que a única maneira de salvar a vida dos seus filhos era fazer com que eles consumissem sangue humano. O que ela fez usando como ingrediente de cookies. Vamos à história de Leonarda Cianciulli. Oi, gente! Hoje a nossa história se passa em Correggio, na região da Reggio Emília, centro-norte italiano. O ano 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, na Itália então fascista. A pequena cidade de Correggio, que já estava sendo duramente provada pela guerra, é completamente em choque, com a notícia de que entre os seus 20 mil habitantes provavelmente se esconde um assassino em série. Um serial killer. A notícia divulgada é que 3 mulheres que estavam sendo procuradas, já tidas como desaparecidas, na verdade tinham sido mortas. A investigação começa imediatamente, conduzida pelo comissário de polícia Serral, que, seguindo algumas pistas e indícios, consegue chegar rapidamente ao assassino. Mas o mais impressionante é quem é esse assassino. Uma pessoa impensável. Todos estão ainda mais chocados. Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli. Esposa de um funcionário do cadastro, muito respeitada, mulher de meia idade, mãe, fascista fervorosa, ou seja, respeitada, tida bem pela comunidade, vizinhos, uma pessoa nunca suspeitada de nada, até aquele momento. Mas é ela a assassina, disso ninguém tem dúvida. É ela assassina de crimes sangrentos. Mas então vamos ao início. Quem é Leonarda Cianciulli? Leonarda nasce em Montella, no sul da Itália, em 1894, numa família bastante humilde. Algumas fontes dizem que Leonarda é a última de 6 filhos e que seus pais são Mariano Cianciulli, pastor de animais, e Serafina Amarano, que era uma viúva que trouxe para o casamento com o pai de Leonarda já outros 2 filhos do seu casamento com o defunto marido. Algumas outras fontes dizem que Leonarda foi o fruto de um estupro ainda antes do casamento. Nesse caso, ela seria a primogênita e depois ela teve outros 6 irmãos mais novos. E esse estupro, na verdade, seria uma grande explicação para o relacionamento super difícil que Leonarda sempre teve com a mãe. Essa confusão em relação à biografia de Leonarda Cianciulli termina aqui, no início da sua vida, porque da sua infância até o momento dos crimes, ela contou tudo. Ela escreveu de próprio punho um memorial quando ela foi presa. Confessione di un'anima amaraggiata, ou seja, Confissões de uma alma amargurada, que conta com quase 900 páginas. E além disso, mesmo se tratando de um caso bastante antigo, tem bastante material, tem bastante vídeo, fotografia, o próprio memorial e entrevistas com pessoas que fizeram parte da história dos crimes de Leonarda. A infância relatada por ela é bastante triste, é trágica até. Ela sofre desde muito pequena com crises epiléticas bastante fortes. E aqui a gente tem que tentar imaginar o que significava naquele período ter epilepsia. Tinha muita ignorância, não tinha muito o que ser feito, era uma coisa bem diferente, com certeza era uma coisa muito pesada para uma criança. E Leonarda conta que ela se sentia muito triste, muito sozinha, ela se sentia completamente abandonada pela mãe, o que levou ela a tentar suicídio várias vezes, desde muito pequena. Mas que essas tentativas não pareciam nem atrair a atenção dos seus pais, parecia que eles realmente não se importavam com a vida dela. Tentei 2 vezes me enforcar. Uma das vezes chegaram a tempo para me salvar e na outra a corda se partiu. Minha mãe deu a entender que era desapontada em me ver ainda viva. Uma vez eu engoli 2 arames do seu corpete, com a intenção de morrer, e comi cacos de vidro. Não aconteceu nada. Depois dessa dura infância de Leonarda, a gente chega num período em que 2 coisas aconteceram que marcariam sua vida para sempre. Um matrimônio e uma maldição. E quando eu digo que essas 2 coisas influenciaram bastante, não foi só a vida dela, influenciaram talvez de maneira muito direta até nos crimes que ela veio a cometer depois. No ano de 1917, contra a vontade explícita da sua família, Leonarda se casa com Raffaele Pensardi. Ela tinha 17 anos, ele tinha 23 e era já funcionário cadastral. Raffaele era originário de Lauria, em Potenza, mas ele tinha se transferido a Montella por trabalho. E os 2 se conhecem, se apaixonam, resolvem se casar, mas isso causa uma ruptura definitiva com a família de Leonarda, principalmente com a mãe.
Isso porque a mãe já tinha escolhido um marido para Leonarda, um primo dela. E segundo palavras de Leonarda, essa insubordinação fez extravasar todo o ódio, todo o rancor que a mãe tinha contra a filha naquele momento ali. E isso causou rompimento. E isso levou a mãe de Leonarda, na noite anterior ao casamento, jogar uma maldição na filha. E aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de um período em que as superstições eram muito mais fortes. Uma época que, principalmente em cidades pequenas, regiões rurais, vilarejos, as pessoas acreditavam muito mais em videntes, em trabalhos feitos contra a espiritualidade, era vista de uma maneira muito diferente do que a gente vê hoje. Até mesmo a religiosidade era vista de uma maneira muito mais diferente, as coisas eram muito mais misturadas do que nos dias de hoje. As pessoas buscavam ali as respostas para dúvidas, problemas e para o futuro delas, que é o que aconteceu com Leonarda também. Antes da maldição da mãe, no dia antes do casamento, ela já tinha ouvido, um tempo antes, uma profecia de uma vidente. Você vai se casar e vai ter filhos, mas todos morrerão, os filhos teus. Já a mãe deseja para ela uma vida de tormento e sofrimento. E depois disso, como eu já disse, tem um rompimento entre as duas. E elas nunca mais voltam a se falar. Mas não é por isso que a mãe é menos presente na vida de Leonarda. E não só por causa do peso dessa maldição, mas em sonho. No seu memorial, ela conta que a mãe aparecia para ela com frequência enquanto ela dormia. Agora, voltando ao jovem casal, Leonarda e Raffaele, os dois se transferem a Lauria, na Basilicata, a região de origem do marido. E desde o início, Leonarda não é muito bem-vinda. Mas isso não é tanto culpa da gente. O problema é que o pessoal não demorou muito para perceber que ela era uma verdadeira golpista. Ela comete diversas fraudes diferentes e chega a passar algum tempinho na prisão, alguns meses, uma coisa do tipo. E para não faltar nada, ela resolve trabalhar com quiromancia e começa a trabalhar como vidente dentro de casa. Tudo isso junto faz com que as pessoas tenham uma baixa opinião dela. Ela não é por nada respeitada na cidade. Eles acham que ela não seja nada confiável, que ela é criadora de caso, que ela é rebelde, que ela não respeita o marido. Ou seja, naquele período, numa cidadezinha assim pequena, ela é pessimamente vista. Uma pessoa estranha de quem manter distância. Em 1930, acontece um terremoto na região do Irpina e do Volture, região onde Raffaele e Leonarda moravam. O terremoto teve uma magnitude de 6,7 e chegou a fazer 1.400 vítimas na região. A região foi super destruída, muitas famílias tiveram que ser evacuadas das suas casas, até cidades inteiras foram evacuadas, e algumas famílias receberam um incentivo do governo para conseguir recomeçar em um outro lugar. Uma dessas famílias foi propriamente Raffaele e Leonarda, que decidiram então ir para Correggio, se estabelecer ali e começar uma vida nova. Ali, Leonarda se joga ainda mais, se joga de cabeça na astrologia, quiromancia, vidência, e aquilo vira um ciclo vicioso, porque quanto mais ela estuda isso, mais ela acredita ser verdadeiramente amaldiçoada. Especialmente com o fato de... É um fato documentado, isso é real, aconteceu mesmo, mas é super difícil de explicar. Leonarda ficou grávida 13 vezes. 3 dessas foram abortos espontâneos. E as outras 10 crianças que nasceram morreram no berço, depois de alguns meses, sem nenhuma causa aparente. Ou seja, foram 13 filhos perdidos. Eu não podia suportar a perda de mais um filho. Quase todas as noites eu sonhava com os pequenos caixões brancos sendo engolidos, um depois do outro, pela terra escura. Por isso eu estudei magia. Li os livros que falam de quiromancia, astrologia, orações, trabalhos, espiritismo. Queria aprender tudo sobre os feitiços para conseguir neutralizá-los. Ou seja, Leonarda não se dá por vencida. Ela acredita realmente ser amaldiçoada, mas ela quer vencer a magia com a própria magia. Leonarda vai então a uma outra feiticeira, uma ali da sua região, para pedir ajuda. Ela quer ser mãe. Esses 13 gravidezes com 13 filhos que ela perdeu, ela não tem filhos. E ela quer ser mãe. Então essa outra feiticeira faz orações, faz trabalhos, elas trabalham juntas ali por um tempo no problema da maldição da Leonarda. E Leonarda tem 4 filhos. Ela engravida, ela leva a gravidez até o fim, as crianças nascem e estão já crescendo, não são mais bebês, que é quando ela perdeu os outros 10. Eles estão crescendo bem e saudáveis. Mas isso não deixa minimamente a mãe tranquila.
Ela é feliz de ter os filhos, ela ama eles, mas é um peso enorme. Ela acredita que essa maldição está ainda sobre sua família, ela acredita que é dever dela conseguir reverter isso. Então ela continua a estudar, ela continua a procurar uma maneira e a magia negra vira, a vida dela começa a girar em torno da magia negra. Isso vira o centro da vida dela, porque ela quer salvar os filhos. E se de um lado isso é causado por uma obsessão, a obsessão de salvar os filhos, a obsessão de que está perdendo os filhos, tem também um outro lado, um lado positivo nessa mudança dela. Agora em Correggio, Leonarda está sendo vista de uma maneira completamente diferente de antes. Seja qual forem seus motivos para estudar, o fato é que ela está se tornando uma pessoa mais instruída, que ela tem mais informação e isso causa admiração, principalmente naquele período, principalmente numa cidadezinha pequena. A situação financeira da família começa também a melhorar um pouquinho por causa do trabalho de Leonarda. E ela começa a ser uma pessoa que agrega. Ela é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, ela gosta de fazer doces, ela dá doce de presente para os vizinhos e ela recebe em sua casa muitas mulheres. Mulheres que naquele período precisavam muito de ajuda, às vezes um prato de comida ajudava pra caramba. E ela era uma pessoa dessas que reunia, então tinha sempre gente na sua casa, bastante gente, tinha sempre gente no horário das refeições, ela estava ajudando muita gente e estava também levando os seus negócios para frente. Ela completa assim a sua imagem de mulher agradável, respeitada, que conhece um pouco de tudo, que sabe fazer um pouco de tudo. O máximo que alguém podia dizer dela agora é que ela era um pouco excêntrica, talvez. Mas ela era respeitada e era considerada uma madre devota e uma esposa exemplar. Como ela já estava reunindo bastante gente na casa dela, ela começa um pequeno negócio de vender roupas, móveis, objetos usados ali mesmo na casa dela e já tinha pessoas ali, uma coisa leva a outra, ela começa assim a melhorar cada vez mais a condição da sua família. Mas esse período que Leonarda considerou o mais florido da sua vida dura pouco. Em 1939, com a chegada da guerra, se intensificam ainda mais os problemas para ela. O marido, que já há pouco tempo tinha iniciado a beber, e de uma hora para outra ele começou a beber bastante, ele acabou por abandonar a mulher e os filhos, também sem nenhum aviso. E era um período de medo, incerteza, insegurança para todo mundo. E principalmente para ela, que agora sem o marido, que era uma renda a mais na casa, mas nada disso se compara com o medo, com o pavor que ela tinha que seu filho fosse enviado para a guerra. Giuseppe, seu filho claramente preferido, que é o primogênito, ele estudava na Universidade de Milano e ele trabalhava também como professor na Escola Nacional de Correggio, mas estava arriscando exatamente isso, a ser enviado para o fronte de guerra. Os outros filhos são Bernardo e Biagio, que estão no 2º grau, e tem Norma, que ainda é bem pequenininha, ainda é criança. Mas os 3 filhos homens, mesmo que 2 deles sejam ainda menores de idade, são declarados oficialmente aptos para serem enviados para a guerra. Agora bastava só esperar o comunicado oficial. E Leonarda ali é convinta de que Giuseppe, o primogênito, vai ser enviado para a guerra. E ainda mais certeza ainda ela tem de que se ele for enviado, ele vai morrer. Então, para ela, a morte dele é certa. E para salvar ele, ela começa a abraçar ainda mais a magia negra. Leonarda começa a ter sonhos muito confusos, ela começa a misturar muito as suas crenças religiosas com as suas pesquisas, os seus estudos no ocultismo. Ela se vê muito na figura de Nossa Senhora também, uma mãe. Nesse período ela começa a ver com ainda mais frequência a sua própria mãe, mãe de Leonarda, que sempre lembra ela da maldição que ela jogou, do futuro dos seus filhos, de que ela já tinha sido avisada por uma cartomante, ou seja, ela tem ali a mãe dela em sonho quase todos os dias, lembrando ela dos maiores medos dela. E aí a própria mãe, num próximo sonho, resolve dar conselhos para Leonarda de como combater essas coisas, inclusive a própria maldição que ela jogou. A Leonarda está extremamente estressada e ela está começando a confundir muitas coisas. Ela já está quase confundindo a realidade com a ficção. Mas ela é muito determinada, ela é muito focada. E no meio de toda essa confusão, ela encontra qualquer coisa na qual se focar. Salvar seus filhos através de sacrifício humano. É necessário um ritual de troca, a vida de 4 pessoas pela vida de seus 4 filhos. Para ela é matemático. Enquanto isso, o apreço que as pessoas têm por Leonarda só aumenta. Ela tem cada vez mais pessoas na casa dela e ela é cada vez mais apreciada por essas pessoas, principalmente pelos seus dotes culinários. Ela recebe muitos elogios. No período de guerra, muitas das mulheres eram deixadas sozinhas.
Elas perdiam marido, companheiro, porque eles iam para a guerra ou porque depois eles morriam e não voltavam. O fato é que tinha muitas mulheres que iam para a casa da Leonarda para passar um pouco de tempo, para conversar. Estava virando uma parada obrigatória, um centro recreativo a casa dela. E ela cada vez era mais capaz de influenciar essas pessoas. As pessoas queriam conselhos, as pessoas ouviam ela e ela viu aí uma possibilidade. Ela teve aí uma grande ideia. Ela juntou na cabeça confusa dela as possibilidades que a sua realidade oferecia, com sonhos, com seus medos, com as suas superstições. Eu corto aqui, aqui e aqui. Em 20 minutos já tinha terminado tudo, incluindo a limpeza. Posso demonstrar aqui agora, com essas palavras que em 1946, no tribunal, a saponificadora de Correggio, como era conhecida Leonarda Cianciulli, explicou como se desmembra e pica um cadáver humano, facilmente. E na verdade nenhuma demonstração foi feita em tribunal, mas reza a lenda que o juiz conseguiu um cadáver de indigente para fazer uma demonstração ali e Leonarda conseguiu desmembrá-lo em apenas 12 minutos, sem suar. Leonarda Cianciulli era uma líder nata, era uma mulher envolvente, uma mulher que cativava as pessoas e que transformava todos aqueles que estavam ao redor dela em seguidores. Essa é a verdade. Só que com o tempo, essas pessoas começaram a virar para ela só objetos que ela usava para o que precisava, para ela, para os seus interesses. E o que estava acontecendo na prática é que assim que uma ideia começava a se formar na mente de Leonarda, ela via a necessidade de se tornar ainda mais agradável para as pessoas, admirada pelas pessoas. Ela gostava, ela provava prazer por isso, então ela fazia ainda mais disso. Então ela estava virando cada vez mais essa pessoa admirada, confiável, influenciadora de pessoas. E ela gostava disso, e o fato de receber isso fazia com que ela tivesse ideias e misturasse ainda mais as coisas e formulasse ainda mais os seus distorcidos planos. Estudando os registros do caso de Leonarda, a doutora Raffaella Sette, que é do Instituto Jurídico da Universidade de Bolonha, uma docente ali, ela estudou muito e se focalizou no estado psicológico de Leonarda naquele período de início da guerra. A doutora declara: foi naquele período que ela teve a ideia de salvar os seus filhos com o sacrifício humano de outras almas inocentes. A doutora Sette, que é grafóloga, chegou a estudar a correspondência feita entre Cianciulli e seu filho mais velho, Giuseppe. Giuseppe, que chegou a ser investigado e foi levado ao tribunal também, porque foi considerado cúmplice de sua mãe, mas ele foi totalmente absolvido de todas as acusações. Bom, mas segundo a análise da doutora Sette, da correspondência entre mãe e filho, ela diz isso sobre Leonarda. Leonarda Cianciulli, desde pequena, extremamente sugestionável. Cresceu cercado de magos e adivinhos, que, a quanto diz, previam para ela um futuro cheio de infortúnios. E uma dessas previsões, como nós já vimos, pesava muito mais do que as outras. Foi aquela da cigana, que disse que ela teria muitos filhos e que ela veria todos morrer. E a essa maldição, ela juntou aquilo que a mãe dela disse, que a mãe dela desejou para ela, de uma vida de sofrimento, de tormentos. E nesse período da sua vida, isso era a coisa que pesava mais em absoluto. A vida da Leonarda girava em torno disso. Mas a ideia para sair dessa situação, segundo Leonarda, veio para ela através de uma Nossa Senhora Negra, que teria aparecido para Leonarda em sonho, pedindo para ela o sacrifício de vidas humanas em troca da vida dos seus próprios filhos. A sua mente cresceu sendo supersticiosa, o medo daquelas maldições, daquelas profecias da mãe, da vidente, o fato que ela realmente perdeu filhos, o medo, o pavor que ela tinha agora de perder esses filhos. Tudo isso num período de guerra, tudo isso no período que ela estava lutando para sobreviver. Tudo isso junto levou ela a uma distorção da realidade, principalmente uma distorção do que era certo e do que era errado. Talvez matar não fosse matar, fosse salvar os filhos. Talvez sacrificar alguém fosse salvar os filhos. O fato é que a sua percepção de bem e do mal ali estava completamente distorcida já. E ainda sobre o estado mental dela, no memorial que ela escreveu, são encontrados também indícios de que talvez ela sofresse de múltipla personalidade. Ela fala de si mesma usando o apelido Nardina, como a mãe chamava ela, e às vezes de Norina, apelido dado pelo pai.
E de acordo com o nome que ela está usando, a personalidade ou a maneira de agir dessa Leonarda muda bastante. Quando ela fala de Nardina, apelido dado pela mãe, é quando ela fala do quanto ela está sofrendo, do quanto ela está preocupada, do quanto ela ama os filhos, do quanto ela sofreu pela perda daqueles filhos. Quando ela fala de Norina, é a mulher que age, é a mulher que está fazendo as coisas, é a mulher que vai resolver. O fato é que juntas, Norina e Nardina são capazes de tudo para salvar aqueles filhos. E essa é Leonarda. E ela decide agir no final de agosto de 1940. A sua primeira vítima é uma senhora de 73 anos chamada Faustina Setti. Faustina era uma romântica incansável. Ela, com 73 anos, não estava só aberta para relacionamentos, ela estava ativamente procurando um companheiro para ela, um companheiro de vida. E ela era uma das pessoas que frequentava sempre a casa de Leonarda. Leonarda, com a sua fama de saber fazer um pouco de tudo, de meter a mão um pouco em tudo, chamou um dia essa amiga para conversar e disse para Faustina que tinha achado um marido para ela, que estava tudo certo, que Leonarda tinha arranjado tudo. Esse marido era de uma outra cidade, Pola, que fica a quase 700 quilômetros dali de Correggio. Mas ela disse que não tinha problema, que ela pensaria em tudo, que tudo que a Faustina tinha que fazer é ir para sua casa, vender todas as suas coisas e principalmente manter segredo. Não tinha que fazer uma palavra para ninguém. Por quê? Por causa de crises de inveja. Leonarda acreditava muito nisso e ela disse que, olha, o plano vai ser destruído com certeza se você disser para alguém, porque isso vai causar a inveja de alguém e você tem que ficar quieta. Então foi tudo acertado. Faustina, muito agradecida, deu início ao plano. Então, tudo feito no dia marcado para a partida. A Faustina foi na casa da amiga Leonarda, combinado, para se despedir dela, mas principalmente para agradecer mais uma vez por ter mudado a vida dela. Chegando ali, elas estão tomando um café juntos e a Leonarda gentilmente se oferece. Visto que a Faustina era semi-analfabeta, ela diz, olha, e para que as pessoas não fiquem pensando onde você está, onde você não está, comecem a te importunar, te procurar, por que a gente não faz assim? Eu escrevo aqui algumas cartas que você só deve assinar. Escrevo alguns cartões postais, você lá na sua nova vida, tranquila, de recém-casada, você pega essas coisas aqui, você coloca no correio, ela vai chegar para as suas pessoas mais próximas, amigos, talvez qualquer parente, e vai tranquilizar eles. Por que a gente não faz assim? E aí a Faustina, feliz da vida, aceitou o último favor ainda dessa sua amiga, que considerava tanto ela, né? Que ajudava tanto, que era uma pessoa tão altruísta. E ela assinou e estava ali admirando os cartões postais, os belos cartões postais que, olha, coincidentemente a Leonarda tinha acabado de comprar também. E quando ela está ali admirando esses belos cartões postais, pelas suas costas, Leonarda dá um golpe de machado, com o machado bem afiado nela. Leonarda então arrasta o corpo para uma despensa e, como a gente viu antes, sem nenhuma dificuldade, ela desmembra o corpo. E todo o sangue ela reúne dentro de um balde. Sobre essa cena, Leonarda escreve no seu memorial: coloquei os pedaços em uma panela, adicionei 7 kg de soda cáustica que eu tinha comprado para fazer sabão e misturei tudo. Até que o corpo se dissolveu e se transformou em uma substância escura e viscosa, com a qual enchi alguns baldes, que depois esvaziei em um poço perto de casa. Quanto ao sangue no balde, esperei que se coagulasse e fiz secar no forno. Moí e misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, e um pacote de margarina. Misturei tudo. Fiz uma grande quantidade de docinhos crocantes e servi às senhoras que vinham me visitar. Eu e Giuseppe também comemos. E no dia seguinte, Leonarda, muito prevenida, envia o seu filho Giuseppe até Pola, a cidade de destino da pobre Faustina. E ali ele coloca no correio as cartas e os cartões postais já assinados pela senhora. E Leonarda, para aproveitar tudo, vendeu as roupas e os objetos que tinham na mala de Faustina e sem nenhuma dificuldade, sem levantar nenhuma suspeita, porque afinal a principal fonte de renda dela era a venda dos usados. Segunda vítima, Francesca Clementina Soave, de 55 anos. Francesca, que era uma professora, não sonhava com amor, mas ela sonhava com uma oportunidade de trabalho que levasse ela para longe de Correggio. E Leonarda disse, não depois de muito tempo, que tinha encontrado para ela uma vaga no Colégio Feminino de Piacenza. E Francesca, muito grata, aceitou imediatamente o emprego.
E Francesca também, na manhã de 5 de setembro de 1940, chegou na casa de Leonarda para se despedir e principalmente agradecer a amiga. Com ela, Leonarda não pôde usar a desculpa de escrever os cartões postais e as cartas porque era analfabeta, afinal Francesca era uma professora, mas ela conseguiu da mesma maneira convencer Francesca dizendo: olha, eu tenho alguns cartões postais aqui, você não quer usar já? Assim você faz, você escreve eles, você assina e deixa comigo e eu mesmo coloco no correio, porque assim ninguém tem que ficar sabendo onde você foi, ninguém tem que ficar sabendo para onde você vai, ninguém tem que ficar sabendo da sua vida, já que a sua intenção era sair para longe de Correggio, deixa essa cidade para as costas. Assim que as cartas foram escritas e assinadas, infelizmente a história se repetiu. Francesca foi colpida por um machado, foi desmembrada e foi feita em pedaços. Mas dessa morte a Leonarda conseguiu tirar só o pouco dinheiro que ela levava com ela, só para cobrir a viagem. Francesca não estava levando com ela, como a Faustina tinha feito, todas as economias. Então, para não sair no prejuízo, Leonarda espalhou para as pessoas também que a professora tinha deixado ela encarregada de vender suas coisas. E assim ela conseguiu algumas roupas ainda, móveis, algumas coisas que ela achou na ex-casa da professora. Mas por uma coisa ela não esperava, que Francesca não tivesse conseguido manter a boca fechada. Ela estava muito feliz e ela dividiu isso com uma vizinha. Ela contou tudo, todos os detalhes, onde ela estava indo trabalhar, que cidade que era, o fato que a Leonarda tinha ajudado ela tinha dito tudo, mas a vizinha não suspeitou de nada, ela não suspeitou, ela achou um pouco estranho um emprego assim numa época tão difícil, mas ela não suspeitou. E ela não suspeitou nem quando a Francesca foi dada como desaparecida, porque afinal a gente está falando de um período de guerra. As pessoas vão e vêm, somem, desaparecem, morrem o tempo todo. Já a escolha da terceira vítima foi muito mais audaciosa. Virginia Cacioppo, que agora vivia na miséria, era uma ex-cantante lírica que foi até bastante famosa numa época. A vida de sonho oferecida para Virginia foi que ela seria secretária, ela que agora estava desempregada, na miséria, seria secretária de um grande diretor teatral, que com certeza também seria a porta de entrada para ela, para tornar a cantar um dia, quem sabe. Tudo arranjado por Leonarda, obviamente, que pediu nada além de completo segredo. Dessa vez ela ainda acrescentou alguma coisa, ela disse: olha, você tem que ficar muito quieta, não só porque a maldade das pessoas pode arruinar o nosso plano, mas também porque essa pessoa foi um amante meu. E se essa história vem à tona, as pessoas vão ficar sabendo que eu ainda tenho contato com ele e vai arruinar a minha reputação, vai arruinar a minha família. Então ela pediu para Virginia jurar que tudo seria mantido em segredo. Então no dia 30 de setembro de 1940, Virginia, a terceira vítima, é ali para sua despedida e para seu último agradecimento final à amiga Leonarda. E é isso que Leonarda conta sobre Virginia. Terminou na panela, como as outras duas. Sua carne era gorda e branca. Quando derreteu, eu adicionei um frasco de colônia. E depois de uma longa ebulição, saíram sabonetes aceitáveis. Dei de presente a vizinhos e conhecidos. Até os doces foram melhores. Aquela mulher era verdadeiramente doce. Bom, mas a cunhada de Virginia começou a suspeitar. Porque ela tinha visto, ela cumprimentou a cunhada, cumprimentou Virginia, quando ela estava entrando na casa de Leonarda. O que acabou sendo a última vez que Virginia tinha sido vista viva ainda. E essa cunhada também percebeu que alguns dias depois, muitas pessoas estavam com itens comprados na casa de Leonarda que pertenciam antes a Virginia. Com todas essas suspeitas, ela resolveu levar tudo isso ao comissário de polícia, então. O comissário Serral, como a gente viu antes, do comissariado de polícia de Reggio Emilia, levou a sério o que a cunhada de Virginia disse e começou a investigar. Ele se prendeu principalmente na pista de um bônus que seria um cheque da época, mais ou menos. E ele foi depositado no banco de San Próspero por um padre. E o padre, por sua vez, disse que recebeu esse cheque de um tal Abelardo Spinarelli. Encontrando esse Spinarelli, a polícia interrogou ele e ele disse sem nenhum problema que esse cheque tinha caído nas suas mãos como pagamento de uma dívida que uma amiga sua tinha com ele. O nome da amiga era Leonarda Cianciulli. A polícia se dirigiu imediatamente para a casa de Leonarda e o policial disse que ficou desconcertado, porque ele esperava um pouco de resistência, qualquer desculpa, negação, mas ela imediatamente confessou os 3 crimes
E quando ele perguntou, então, o que você fez com os corpos, a resposta foi a seguinte: pois bem, comi minhas amigas. Se o senhor também deseja ser comido, sou pronta a devorá-lo. As desaparecidas eu comi, uma assada, uma ensopada e uma fervida. No seu memorial escrito, ela ainda acrescentou: se ele soubesse o quanto de verdade tem naquelas minhas palavras. Leonardo Cianciulli foi então finalmente preso em 1940, mas o seu julgamento só começou em 1946, devido à Segunda Guerra Mundial. E assim que ela foi presa, obviamente, foi feita uma perícia psiquiátrica com ela. Essa perícia foi realizada por um médico muito famoso na época, o Dr. Filippo Saporito. Ele era um docente da Universidade de Roma e ele era o diretor do Hospital Psiquiátrico de Aversa. O diagnóstico de Saporito foi psicose histérica e ele a considerou completamente insana de mente. Na corte, obviamente, a acusação repudiou completamente esse diagnóstico, que de uma maneira inocentava a Leonarda, e chegaram a declarar que o Dr. Saporito tinha feito esse diagnóstico sob a influência de Leonarda. Ele tinha sido enfeitiçado por ela. Ela tinha feito um trabalho para conseguir esse diagnóstico favorável. E no final das contas ela foi considerada culpada porque ela foi considerada sim semi-sana de mente, então imputável pelos crimes. Ela foi considerada culpada por triplo homicídio. Na verdade não tinha nenhuma dúvida, nunca ninguém teve nenhuma dúvida de que os homicídios tinham sido cometidos por ela. Mesmo que depois de presa, ela mudou a versão dela, ela mudou o depoimento. Ela disse que Virginia Cacioppo, a última vítima, a terceira vítima, não tinha sido ela. Aliás, ela disse que ela acreditava que Virginia tinha realmente ido embora, tinha escapado, tinha fugido, que ela tinha ido atrás de um homem. Mesmo assim, todos sabiam que a culpa era de Leonarda. Bom, além da confissão dela, mesmo que retratada, tinha o fato de que sangue e um pedaço da dentadura de uma das vítimas foi encontrado no quintal de Leonarda, e tinha também tantas provas circunstanciais, como todas as roupas e objetos das vítimas que o dia seguinte, depois do desaparecimento delas, a Leonarda vendia. Tudo isso foi levado em consideração no tribunal. Ou seja, provar que a culpa tinha sido dela não foi a parte mais difícil. Foi difícil para a polícia conseguir entender a participação do filho de Giuseppe. Foi provado que ele, em pelo menos duas das vítimas, foi ele que viajou até a cidade de destino e postou cartas e cartões postais. Mas Leonardo foi sempre muito firme a dizer que ele não sabia nem o que ele tinha naqueles envelopes que ele estava colocando nos correios, que ele não tinha feito nada, que ela fez tudo sozinha. Aliás, acredita-se, muita gente acredita que o fato dela dar tantos detalhes, dela ser tão crua quando ela fala dos acontecimentos, é justamente para provar que ela dá conta, que ela fez sozinha, que ela não vê um problema nisso, que ela tem o estômago para fazer. Então era mais uma vez uma coisa para salvar os filhos, para salvar especificamente o Giuseppe, que estava sendo investigado pela polícia, assim como ela. Ela disse que os corpos, ela não precisou de ajuda também para se livrar dos restos dos corpos, que o sangue foi sempre seco e usado em doces e biscoitos, e que os restos que não tinha o que fazer, não dava para fazer comida, não dava para fazer sabão, ela derretia com soda cáustica, que depois ela jogava ali num poço no quintal da casa dela. Leonarda também sempre quis deixar muito claro que o objetivo de tudo isso era fazer com que seus filhos comessem o sangue das vítimas. Ela explicou, era a versão dela do que fez a deusa grega Tétis. A deusa grega fez o seu filho se afundar no rio, quase afogando ele, para conseguir purificá-lo, para salvá-lo. E a ideia, a versão de Leonarda era de fazer os seus filhos comerem o sangue de 4 pessoas, que isso ia a ponto purificá-los e salvá-los a eles também. E de acordo com ela, os sabonetes, biscoitos, doces foram comidos primeiro pelos seus filhos sempre, depois por ela mesma, por amigos, vizinhos, todo mundo que visitava a casa dela. Ela era uma pessoa que distribuía comida e ela distribuiu isso sem pensar 2 vezes. Ela então foi considerada culpada de homicídio, tríplice homicídio, de furto agravado e de destruição de cadáver. A pena foi uma multa de 15 mil liras e 30 anos de prisão, para ser descontado primeiro no hospital psiquiátrico, depois estudando a situação, ver se ela ia para uma prisão normal ou não. O que foi uma pena muito inovativa, se a gente considerar a época. Nem hoje, nos dias de hoje, não é tão fácil a gente conseguir penas assim, que levam tão em consideração o estado mental do criminoso, né, da pessoa, do acusado. Mas ela acabou nunca saindo do manicômio.
E ali o que ela fazia durante todo o dia era principalmente crochê e biscoitos. Sobre esse fato, uma das freiras comentou uma vez: apesar dos poucos recursos que tínhamos, ela fazia biscoitos deliciosos, mas nenhuma detenuta nunca ousou experimentar. Acreditavam que continha alguma substância mágica. No dia 15 de outubro de 1970, com 78 anos, Leonarda morre. Ela está ainda no Hospital Psiquiátrico de Pozzuoli. Ela é enterrada ali, numa cova para indigentes. E depois de 5 anos, os seus restos mortais, os seus ossos, são colocados na fossa comunal dali, do mesmo cemitério, porque ninguém nunca foi reivindicar. Apesar de que consta que os 4 filhos faziam visitas regulares a ela, mas não tem muitas explicações sobre isso. O martelo, machado, serra, faca de cozinha que ela usava contra suas vítimas e outros objetos também usados por ela nos homicídios são conservados desde 1940 no Museu de Criminologia de Roma. E assim termina a história de Leonarda Cianciulli, a saponificadora de Correggio, como foi conhecida, mas principalmente uma mãe muito disturbada que acreditou que estava salvando seus filhos. Obrigada.